Eu queria falar nessa manhã sobre uma família que impacta o mundo espiritual. Amém? Nós estamos num mês tratando bastante do aspecto família e eu quero falar muito da casa, do ambiente que impacta o mundo espiritual. Vocês sabem, eu sempre falo isso, que a vida que nós portamos é uma vida eterna. E nós temos que estar atentos para que as nossas ações, para que os nossos pensamentos, para que as nossas relações, para que as palavras que saem da nossa boca, elas tenham relevância eterna. Porque senão, nós acabamos sendo confundidos, portando uma vida eterna, mas tendo um comportamento completamente terreno e temporal. Perdendo tempo com conversas tolas, perdendo tempo com problemas que são temporais, que vão passar, e perdendo o foco daquilo que é eterno e que de fato deve estar concentrado as nossas atenções. E nós vivemos dias de muitas distrações, onde as realidades naturais nos fazem perder tempo com coisas que são inexpressíveis do ponto de vista eterno, mas parece que nos deixam aterrorizados. Alguém já se sentiu assim? Caramba, tenho tanto assunto importante, tem tantas coisas que o Senhor tem me dito, mas parece que eu me sinto preso em coisas como pagar uma conta de luz, como pagar a mensalidade de um filho na escola, numa discussão de um irmão que saiu da igreja falando mal de mim, e essas coisinhas vão nos roubando. Quantos pais de família se sentindo impotentes? Estou falando de experiências que eu tenho de aconselhamento diário. Impotentes, perdem a dimensão eterna por causa dos problemas financeiros. Acham que a sua família vai acabar porque o dinheiro vai acabar, como se o que a família precisasse de um pai fosse prioritariamente o dinheiro. Eu já tive acesso a estudos que mostram que filhos que nascem e crescem em lares de muita escassez, muita dificuldade financeira, mas com pais que os amam, são pessoas extremamente bem-sucedidas no seu futuro. Agora, filhos que nascem em ambientes onde tem tudo, mas tem pais e mães que brigam, que discutem, que não têm paz, são pessoas extremamente problemáticas. O que os nossos filhos precisam não é do nosso dinheiro. O que os nossos filhos precisam é da nossa presença. E não é uma presença física. É uma presença que traz equilíbrio emocional, espiritual, que dá direção, que dá destino. Eles precisam ver que mesmo quando as coisas dão errado, nós nos sentimos seguros no Senhor. É isso que forma uma geração de homens e mulheres fortes. A gente tem falado muito sobre paternidade, e se vocês têm nos ouvido, e a maioria daqui sim, você sabe que tem uma frase do apóstolo L, que a paternidade é o sistema de governo de Deus. Quantos já ouviram isso? Paternidade é o sistema de governo de Deus. Se a paternidade é o sistema de governo de Deus, qual é o sistema organizacional desse sistema de governo chamado paternidade? Está aí uma pergunta, né? Nós temos um sistema de governo nesse país que é um sistema de governo presidencialista. E como é a organização do presidencialismo? Nós temos a divisão dos três poderes, do legislativo, do executivo, do judiciário. Você tem uma organização de um sistema de governo. Você está entendendo o que eu estou falando? O sistema que Deus escolheu governar sobre a terra é um sistema de governo chamado paternidade. Deus cuida dos seus filhos através de pais, e Ele estabeleceu cidades e nações através de pais. Deus estabeleceu isso como governo. E como é a organização desse governo? Se você for estudar o mundo corporativo, as empresas elas têm várias maneiras de se organizar nos seus sistemas de governo. Você tem um sistema de governo que é chamado linear, né? Você vai ver a linha de comando de uma empresa, ela é linear. Está se usando muito isso hoje em dia. As mais tradicionais são as piramidais. Você tem um presidente de uma empresa e você vai delegando até que você tem na base da pirâmide todos os cargos mais baixos da empresa. Tem um sistema chamado circular,
onde todas as áreas convergem, mas esses sistemas organizacionais, quando você procura e estuda, todos eles não têm uma representação do que é o sistema organizacional de Deus. Porque como a paternidade é um sistema de governo, se você for ver como se organiza uma paternidade na prática, a organização não é uma pirâmide, não é um pai em cima e todo mundo embaixo. E sabe o que o Senhor me falava? O sistema organizacional de Deus se opõe exatamente, é o oposto exato daquilo que é o sistema mais comum como o sistema piramidal. É uma pirâmide invertida. É um pai que fica embaixo, sustentando e dando suporte para que os filhos cresçam e possam ir mais longe. Então, se a paternidade é o sistema de governo, o sistema organizacional tem um desenho de uma pirâmide de cabeça para baixo. E quando nós não entendemos isso, você vê pessoas replicando e falando de paternidade, de ministério apostólico, como se fosse hierarquia de mando. Ah, eu sou o pai, eu mando. Eu sou o apóstolo, eu comando. Os outros ministérios. Uma falta total de entendimento do Espírito de Deus que criou todas as coisas e que gerou um princípio. Você pega a letra sem o Espírito, ela mata. E o que está acontecendo hoje na maioria das denominações e igrejas evangélicas é morte, não é vida. Porque é um querendo comandar todo mundo, ouvindo de algo que não conhece pelo Espírito. Se Deus te chamou como apóstolo, se prepare para ser suporte, para ser sustento, para desaparecer, para que outros cresçam. Se Deus te chamou para ser pai, se prepare, porque o seu prazer não tem que ser o teu crescimento, mas tem que ser o crescimento dos teus filhos. O sistema de governo de Deus se opõe ao sistema do mundo. O sistema organizacional de Deus é a família. Deus criou o sistema de governo, a paternidade, e o sistema organizacional se chama família. Que coisa incrível! Deus resolveu governar através das famílias. Por isso que famílias ordenadas podem ordenar uma cidade. Famílias ordenadas podem ordenar uma nação. Toda mudança que nós esperamos de uma nação, ela não começa na política, ela reflete na política, mas ela começa nas famílias. Por isso há tanto ataque na família. Por isso hoje a igreja carece tanto de fundamento, porque as famílias estão sendo desconstruídas dentro das igrejas. Nós não ensinamos as crianças e aos adolescentes que o namoro não existe na Bíblia. A gente continua apoiando o namoro dentro da igreja. A gente já continua apoiando jovens dentro da igreja, ficando, beijando, transando, e a gente não fala disso, porque hoje os pastores dessa geração estão mais preocupados com o crescimento numérico. E se você tocar no assunto namoro, você arranca metade dos jovens da igreja. Mas qual a consequência disso? Casamentos que são um desastre. É crente se casando e divorciando como se nas mesmas estatísticas que acontecem daqueles que não conhecem a Deus. Agora, o pai colocado por Deus com a mente de Cristo, ele não governa sobre a família, ele governa a favor da família, como um fundamento. Um pai de governo não faz com que a família gire ao seu redor. Quantos aqui já viram aquelas famílias, aqueles patriarcados antigos? O pai, eu me lembro, meu avô sentava numa cadeira de balanço na sala e tudo girava ao redor dele. Meu avô era uma excelente pessoa, mas era um sistema. A gente entendia que a honra era isso, todo mundo ia lá, o senhor quer uma água, o senhor quer isso, e girava tudo ao redor dele. Mas a paternidade de Deus é muito interessante. Um pai com a mente de Cristo não faz com que as coisas girem ao seu redor, mas compreende que a sua posição é dar suporte, proteção, amar, ao ponto de dar a sua própria vida pela família que Deus lhe confiou. E se isso já é forte no aspecto natural, imagina quando se fala de paternidade espiritual. Quando falamos de paternidade espiritual, nós não estamos falando de uma coisa simples, irmãos. Nós não estamos falando de cobertura do seu ministério. Nós não estamos falando de você carregar um nome, uma placa, uma denominação. O texto bíblico é o texto de Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 33, que diz assim: maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Sabe qual a maior prova, a maior expressão do amor?
A maior expressão do amor não são os que os filmes da Netflix te mostram. A maior expressão de amor não é você comprar flor no dia dos namorados. A maior expressão de amor não é você fazer postagem nas redes sociais. A maior expressão de amor, segundo a Bíblia, se chama sacrifício. E amor é se sacrificar. Amor é abrir mão da sua vida em função do outro. Uma aliança, ela tem que ser eterna, porque ela envolve sacrifício. Não é isso que nós falamos no altar? Na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza? E hoje a gente vê uma fragilidade nos relacionamentos. E quando você vai aconselhar, fala assim, é tanto egoísmo. Homens afundados numa pornografia, cobrando da mulher, praticamente 100% da cobrança dos homens é a parte sexual. Perderam completamente a noção, a dimensão do que é se sacrificar pelo outro. Como que vão compreender a igreja? Como que vão compreender o que é cuidar de filhos espirituais? Com uma mentalidade egoísta, achando que tudo gira ao seu redor. Não estão aptos a ser pastores da esposa, da noiva de Cristo, porque não são aptos a cuidar da sua própria casa. A palavra diz que o homem tem que apresentar a si mesmo, a esposa, como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Por que a gente vê tanto problema hoje, tantos escândalos nas igrejas? É só o reflexo do que acontece dentro das famílias, de pastores que já adulteraram há muito tempo, que estão enfiados em pornografia há muito tempo, que giram o evangelho ao seu redor, que criam no evangelho uma ferramenta para benefício pessoal. A consequência disso é o que se torna visível. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta, dele cuida, como Cristo zela pela igreja. Se você não sabe zelar de uma esposa, você nunca vai saber zelar da igreja. Se você não sabe cuidar da sua esposa, nos dias bons e nos dias maus, você não vai saber cuidar da igreja. Se você acha que a igreja é um lugar só de benefícios pessoais, quando você passar por decepções, por frustrações, segundo o apóstolo Hélio, essa palavra tem que ser riscada do nosso dicionário. Não existe possibilidade para um pastor da palavra decepção e frustração, porque nós não servimos as pessoas pelas pessoas, nós servimos as pessoas para o Senhor. Então por que se decepcionar? Nós estamos cuidando para Ele. O nosso negócio é com Ele. Por esse motivo o homem tem que deixar o pai e a mãe, se unir à sua esposa e se tornarem uma só carne. E é interessante que Paulo fala assim, esse é um mistério grandioso. Qual o mistério de sair da sua casa e casar com uma mulher e morar numa outra casa? O que mistério envolve isso? Ele está falando, me refiro contudo à união de Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vós ame sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Se a gente colocasse essa palavra escrita na entrada de todas as igrejas nessa nação, e falasse assim, só entra para ministrar a palavra os pastores que estiverem vivendo essa realidade, eu ouso dizer que 50% ficavam da porta para fora, porque estão com seus casamentos completamente arruinados, porque não se submetem ao cuidado de ninguém, porque escondem os seus problemas para continuar usufruindo financeiramente da noiva de Cristo. Não há como falar numa igreja que avança alinhada ao desenho de Deus. Não tem como falar de engenharia da graça, de novo pacto. Não tem como você ter uma mensagem de fundamento de 5 ministérios sem que antes a sua família viva alinhada ao desenho de Deus, a partir da sua casa. Eu quero ler um texto que deixa claro uma passagem do Antigo Testamento, que é uma passagem lida pelos árabes, é uma passagem lida pelos judeus, é uma passagem que ela é muito conhecida e historicamente respaldada. Essa história aconteceu de fato. Um dos
um dos historiadores bíblicos mais conhecidos, que foi Joséfo, ele afirma a existência dessa história da rainha de Sabá. Segundo os próprios historiadores, ela teria vindo da Etiópia. E essa história conta o encontro dessa mulher com o rei Salomão. Ela ouviu falar da fama de Salomão, e ela viaja um percurso de dias, segundo alguns mais de 10 dias de viagem, com uma comitiva, para poder... Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Uma mulher que tinha tudo, era rainha de um país, tinha tudo. O que leva uma mulher a arriscar a sua vida numa viagem que naquele tempo era extremamente perigosa? Ela não pegou um jatinho particular, ela saiu com comitiva de camelo, sujeita a assalto, sujeita a roubo, sujeita a uma série de coisas. Por quê? Porque nós chegamos em momentos da nossa vida que você pode ter tudo, mas você quer respostas. Ela foi em busca de respostas. Ela foi em busca daquilo que o dinheiro não pode comprar. Ela foi em busca de entender, depois que você tem tudo, por que ainda me sinto faltando tantas coisas? 2 Crônicas capítulo 9, versículos do 1 ao 9. Para você que acha que a tua pressão é ausência de dinheiro, preste atenção nessa história. Uma mulher que tinha tudo, estava arriscando a sua vida, porque ela entendeu que dinheiro não podia trazer as respostas que ela buscava. E ela vai atrás de um homem, que ela sabia que tinha algo de diferente, que podia trazer respostas a ela. De repente você está diante de respostas claras, que Deus tem te dado nos últimos anos, nesse lugar. Mas você está tão cego, você está tão surdo às realidades eternas, que Deus está te falando, Deus está te trazendo revelações, Deus está te mostrando o mundo espiritual, e você ainda continua preso nas preocupações da satisfação daquilo que naturalmente você ainda não tem. Essa mulher está no caminho inverso. Tudo que naturalmente eu e você não temos, ela tinha, mas ela queria respostas espirituais, respostas que provavelmente eu e você tenhamos, mas que continuamos insatisfeitos, buscando aquilo que não trouxe satisfação para ela. Você consegue entender? A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão, por meio dos seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva, com muitos presentes caros, camelos carregados de especiarias, essências aromáticas, ouro, pedras preciosas. Tudo isso. Ontem eu ouvi uma frase de uma pessoa: afinal de contas, o dinheiro serve para quê? Olha para quem está do teu lado e fala assim: afinal de contas, o dinheiro serve para quê? Afinal de contas, isso ficou martelando na minha... Afinal de contas, o dinheiro serve para quê? Para que você quer mais dinheiro? Para que serve o dinheiro? Assim que ela se reuniu com Salomão, ela começou a lhe fazer muitas perguntas dos assuntos que desejava, e Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão. O palácio, ou a casa que havia construído, as iguarias, ou a comida que era servida à sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes dos seus criados e copeiros, e os holocaustos e ofertas que ele oferecia na casa do Senhor. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: o que ouvi na minha terra acerca de tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava, até que cheguei aqui e conheci pessoalmente. Com certeza não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que eu ouvi. Portanto, bem-aventurados são as pessoas que te servem, felizes são os teus servos, que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso do Deus, de teu Deus para com Israel. Nós estamos ouvindo de uma mulher
etíope, de uma mulher gentia, de uma mulher que não conhecia Deus, ela vendo a Salomão e vendo simplesmente ela tendo a oportunidade de conhecer a casa dela, ela se rendeu ao Deus dele. Ela vendo a casa, ela conhecendo a intimidade de Salomão, ela se rendeu ao Deus dele. É indesculpável, eu não tenho como negar que Deus existe olhando para a tua vida. E em seguida a rainha entregou a Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro, grande quantidade de especiarias, essências aromáticas raras, pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Eu já falei isso aqui outras vezes, e todas as vezes que você olha para a Bíblia, a figura de uma mulher, ela tem um arquétipo da igreja. Toda mulher na Bíblia, ela tem uma simbologia da igreja. Em todos os textos que a Bíblia reporta a história de uma mulher, ela está de alguma maneira fazendo alguma correlação com a igreja. Quando a gente vê a história de Esther e a história de Vasti, nós estamos vendo dois tipos de igreja. Quando nós vemos Maria, a mãe de Jesus, nós estamos vendo um tipo de igreja. Quando nós vemos Eva, nós estamos vendo a realidade do nascimento da igreja, que nasce de Cristo, como Eva nasce de Adão. E quando nós vemos a rainha de Sabá, nós vemos de fato a figura de uma igreja. Nós vemos esse texto porque, se você falar, apóstolo, qual a relação disso com o texto que você leu de Efésios, da união de Cristo com a igreja? Porque isso aqui é uma sombra de uma igreja que se encontra com Cristo. A rainha de Sabá se encontrando com o rei Salomão é um encontro profético, tem uma simbologia de Cristo com a igreja. E nesse encontro de Cristo com a igreja, né, nesse encontro de uma família espiritual, nós precisamos estar atentos das realidades que de fato produzem impacto no mundo espiritual. Porque se a rainha de Sabá é uma sombra da igreja, aquilo que impacta ela é o que de fato tem valor em termos de impacto eterno. E tudo que impactou a vida dela em Salomão foi o que ela viu dentro, não foi o que ela viu fora. Tudo que ela ouviu falar não se comparou com o que ela viu dentro da casa de Salomão. Quando o Senhor falava comigo sobre esse texto, e o Senhor vem falando comigo com esse texto desde a semana passada, e eu comecei a escrever, eu fui escrevendo aos poucos, e durante essa semana eu tinha parado um minuto para escrever, e eu recebi uma mensagem no WhatsApp do Ricardo, do pastor Ricardo lá de Itaquá. E ele falou assim: apóstolo, assiste esse vídeo. E era um vídeo, um documentário sobre os escândalos da igreja Hillsong. E eu gostaria até de falar uma coisa para vocês, não gostaria de mencionar isso para produzir curiosidade em vocês a assistirem. Apesar que eu sei que só de eu falar vai produzir, né? Mas eu não queria isso, porque eu achei extremamente de mau gosto esse documentário, produzido pela mesma mídia que hoje não relata fatos, ela relata a sua opinião sobre os fatos, uma mídia que já é manipulada. E essa mesma mídia parece que constrói esse documentário de 3 episódios para denegrir, para destruir, para acabar com uma das maiores igrejas hoje, ou denominações existentes hoje no mundo. E eu não estou falando com isso que não hajam erros na igreja, mas situações como o voluntariado. Quantos aqui são pastores e nas suas igrejas as pessoas servem voluntariamente? Levanta sua mão. Isso para nós como cristãos é normal. Pessoa que vem fazer o som, que ama fazer isso, ou pessoa que... Eu não recebo para ministrar. Muito do nosso serviço é voluntariado. E de repente você vê o depoimento de uma menina e fala assim: eu me sacrificava, eu fazia de tudo. E eles aproveitam mão de obra de graça. E daí os caras põem isso e dá uma ênfase, porque o alvo é atingir a igreja. Então eu não estou aqui
mais uma vez, eu quero ser bem claro nisso, afirmando que a igreja não tenha problemas. Mas eu acredito que o documentário foi construído de uma forma maldosa, com um alvo de não relatar a verdade, mas de desconstruir mesmo essa igreja. E quando o Senhor falava comigo sobre esse texto, e eu assisti esse vídeo, eu fiquei muito triste. Mas uma tristeza que não era comum, uma tristeza que mexeu dentro do meu espírito e me produziu angústia. Porque eu comecei a entender que não foi acaso que o Ricardo mandou aquele vídeo, e não foi acaso que eu estava escrevendo essa palavra, porque o Senhor queria que eu pudesse compreender o paralelo que existia ali. Porque grande parte dos pastores e líderes, hoje, eles almejam aquilo que foi alcançado pela Hillsong. Grande parte dos pastores e líderes entendem que ser bem sucedido ministerialmente tem a ver com uma quantidade de igrejas, com uma quantidade de pessoas, com um nível de influência, com um nível de relevância, com postar foto do lado de gente famosa. O pastor da Hillsong de Nova York, eu não sei se vocês sabem, mas é o pastor que cuidava do Justin Bieber. A cada foto dos dois juntos, o número de visualizações deles nas redes sociais explodia. Os cultos faziam dobrar o quarteirão, porque todas as vezes que você ia no culto da Hillsong em Nova York, você encontrava vários artistas famosos. E de repente isso começou a ser uma busca na vida de alguns pastores, achando que uma igreja bem sucedida é isso, e inconscientemente começa a se movimentar com isso. E a gente vai perdendo de vista aquilo que produz impacto no mundo espiritual e no eterno, para produzir aquilo que naturalmente causa impacto. Então de repente você vê o documentário e aquele cara, esse pastor, se transforma praticamente num artista. Ele se torna tão expressivo e famoso que as pessoas queriam tirar foto com ele. Tem foto, tem vídeos dele caminhando em Nova York, o Justin Bieber atrás, e os fotógrafos mais atentos ao pastor, que é o Justin Bieber. Ele começa a se tornar um cara tão na mídia, que ele começa a se tornar um personagem para atender essa expectativa da mídia. E daí as fotos dele já não eram mais com as mesmas roupas que ele pregava, já era foto sem camisa, mostrando um físico sarado. Daí de repente a jaqueta que ele usava não era mais uma jaqueta jeans simples, era uma jaqueta da Louis Vuitton de $10.000. E daí o cara começa a entrar na mesma vibe dos artistas, só que ele é pastor. Eu estou falando com isso que pastor não pode ser próspero? Não estou falando isso, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando quando você começa a se transformar num produto para as pessoas, e quando você começa a se vestir para agradar as pessoas, e quando você começa a montar um cenário que o culto se transforma num espetáculo que atrai as pessoas. Quem não gosta de ir num show de música? É algo legal, é algo interessante. Para jovem então, se você fizer de cada culto um show de música, com certeza você vai atrair jovens. A pergunta que eu te faço é: mas isso causa impacto eterno ou causa um impacto temporal? Nós somos chamados para produzir impacto temporal? Nós somos chamados para produzir esse nível de culto midiático, ou para tocar aquilo que no mundo do espírito pode produzir transformação? As famílias estão sendo transformadas através desse modelo de culto, ou nós estamos abraçando todo tipo de pessoa e não produzindo transformação, porque é uma igreja que acolhe, mas uma igreja que não transforma? Venha você bem-vindo, venha você recebido. Beleza, você é bem-vindo, ser recebido, mas Deus te quer do jeito que você está, mas Ele não vai te deixar do jeito que você está. Mas daí, se você alimenta uma pessoa que chega a esse lugar dessa forma, você não pode mais ser combativo contra o pecado, porque se a pessoa se chegou para ser aceita nesse ambiente que vale tudo, então não venha falar do meu pecado. E é o que estava acontecendo dentro desses ambientes, e é o que está acontecendo em grande parte das igrejas. Não se toca em alguns assuntos, e a gente vai procurando. Tem igrejas que se tornaram igrejas de rede social. A igreja é lindíssima nas fotos do Instagram. E sabe o que eu acho mais assustador?
é que muitos de nós admiramos esse modelo de igreja. A gente não mais se preocupa com aquilo que o pastor porta, mas com o visual que ele apresenta. O estereótipo de quem está ministrando fala mais do que a mensagem que ele carrega. A gente já não está tão preocupado com o que ele está falando, mas com o perfil, com o estilo, com o formato que agrada. E esse cara era tão interessante, porque esse cara começou a se transformar num visual atraente. As roupas que ele usava lançavam moda. Os tênis que ele colocava vendiam um absurdo. As marcas começaram a patrociná-lo. Daí esse cara começou a se tornar tão famoso que ele já não tinha mais contato com as pessoas. Ele chegava numa limusine para o culto, cercado de seguranças, entrava, uma entrada triunfal, pregava uma palavra e saía. E sabe qual era a mensagem dele? Família, pureza. E sabe o que as pessoas faziam? Choravam. Uau, esse cara é incrível. Uma palavra poderosa e além de tudo o cara é bonitão, estiloso. Esse é o cara. Só que enquanto ele falava de pureza, enquanto ele falava de família, ele vivia um caso com algumas pessoas. E de repente, na ruptura de um desses relacionamentos, uma dessas mulheres resolve vir à tona e trazer os vídeos dela com ele, dele cantando ela, dele saindo do culto e abordando ela. O mesmo cara que falava de pureza, o mesmo cara que apresentava uma medalhinha de família, tira a medalhinha, põe sobre ela e fala assim: você é minha família, para amante. Esse cara estava no púlpito pregando a palavra de Deus e sendo ovacionado por um bando de crentes sem discernimento espiritual. Por quê? Porque nós estamos tão impactados com aquilo que os nossos olhos veem, que a gente perdeu completamente o discernimento do que de fato é verdade no mundo espiritual. Nós já não nos preocupamos com a palavra, desde que o visual nos atraia. O que você está buscando para a tua vida? Porque um dia nós todos vamos comparecer diante do Senhor e prestar contas com aquilo que Ele nos confiou. Você quer a fama? Você quer o sucesso? Você quer o dinheiro? Você quer a atenção e o reconhecimento das pessoas? Ou você quer ser fiel ao que Deus te confiou? Sabe por quê? Porque hoje, quando se fala de igreja, se você está cuidando de 5 pessoas, de 10 pessoas, dando a sua vida para muitas vezes estar cuidando e ensinando a palavra para 20, parece que o que você está fazendo é super pouco. Quando você vê um cara pregando para multidões, a gente perdeu o referencial daquilo que impacta as realidades espirituais. E quando eu vejo a história da rainha de Sabá, eu vejo uma mulher que se impacta, não com a fama, mas com o que ela viu dentro da casa de Salomão. E aqui tem um paralelo, porque nós estamos falando da igreja e Cristo, do que deve impactar a igreja, do que precisa. Eu quero colocar aqui 3 pontos que a rainha de Sabá se impactou com Salomão, que as pessoas precisam ver nas nossas vidas, que as pessoas precisam encontrar quando buscam a Deus nas nossas vidas, que as pessoas têm que ver em nós quando visitarem a nossa casa, quando conviverem conosco, quando caminharem ao nosso lado. O primeiro é o servir voluntário. O segundo, a obediência. Não, desculpa. Esses pontos foram os pontos, eu anotei aqui, me confundi. Esses pontos foram os pontos que no documentário foi colocado como acusação a Hillsong: o servir voluntário, a obediência aos líderes e a maneira como as pessoas se rendiam financeiramente. Isso foi o que o documentário retrata de erro da igreja, das pessoas da Hillsong: o servir voluntário, a obediência aos líderes. Agora, esses problemas pontuais da igreja, nas denominações, mais ou menos, vem também com alguns problemas isolados. Por exemplo, o caso desse pastor de Nova York não quer dizer que todos os pastores da Hillsong sejam adúlteros.
Eles não podem fazer um documentário e generalizar. É normal, é comum, é louvável, é plausível você ver um pastor cometendo isso? Não, é uma aberração, é um absurdo. Mas pegar o caso de uma igreja que é gigante e a história de um pastor retratar dos outros é um erro. É a mesma coisa que amanhã depois, está amarrado em nome de Jesus, um pastor da Aljava tem um problema de adultério. E daí de repente fala assim: os pastores do Aljava são adúlteros. Está certo? Não, é o que fizeram nesse documentário. Colocaram a igreja toda debaixo do erro desse cara. Mas eu coloquei esse ponto aqui, nem quero me deter nisso. E na verdade nem recomendo que vocês assistam, não vai acrescentar nada. Eu só quero fazer esse paralelo do que você almeja na tua vida como igreja. Um dos pastores que se tornou, esse pastor que se tornou essa celebridade, ele apresentava um lifestyle, um estilo de vida. Qual que é a chave hoje de você ficar famoso nas redes sociais? O que os coachings fazem? O que os youtubers fazem? Eles vendem um estilo de vida. Então eles postam foto das comidas top que eles estão comendo, do barco que ele está no final de semana, da roupa legal que ele está utilizando, e as pessoas começam a seguir, porque eles não querem a pessoa, eles querem aquela vida que a pessoa tem. Eles querem esse estilo de vida. E sabe qual é o problema? É que essa linha de pensamento entrou na igreja. E os pastores conduzidos por marqueteiros digitais falam assim: ó, faz isso que dá certo. Grava vídeo dessa forma que dá certo. Grava vídeo de dentro do teu carro com um teto solar ou com um teto de vidro que chama atenção. E daí você vê um monte de pastor entrando nessa mesma coisa. Caixinhas de pergunta no Instagram. Ah, você transa assim? Cara, umas coisas banais. O Senhor nos confiou a cuidar de assuntos espirituais, e a gente está banalizando o evangelho para se tornar aceito. A gente está banalizando o evangelho porque a gente quer entrar e aproveitar essa onda das redes sociais. Para de arrumar justificativa. Existe um bom uso das redes sociais, mas vender o teu estilo de vida para poder vender Jesus não é uma boa ideia. Porque no evangelho nós cantamos aqui: quando eu peco que eu ganho, quando eu morro que eu vivo. Posta isso. Posta seus dias de aflição, posta seus dias de cruz, posta você comendo muitas vezes arroz com ovo lá que está numa situação difícil, e vai ver se você vai aumentar o número de seguidores. Olha, eu entreguei minha vida para Jesus e tenho experimentado um processo violento, mas eu estou feliz, eu tenho a paz que excede o entendimento. Vê se isso dá vibe, vê se isso dá seguidor na internet. As pessoas querem um estilo de vida legalzinho. Jesus não era um cara legalzinho, ninguém crucifica cara legalzinho. Timothy Keller fala isso: um cara legal não é crucificado, um cara legal não é tratado como um revolucionário, um agitador. Nós não fomos chamados para ser caras legais das redes sociais. Nós fomos chamados por uma mensagem de transformação, que vai completamente oposto à realidade desse mundo. O nosso padrão de família não admite o adultério. O nosso padrão de família não admite a pornografia. Tenha responsabilidade com aquilo que Deus te confiou. Se você é um pastor, seja homem, para não fazer do púlpito um lugar da sua satisfação pessoal. Seja homem ao ponto de falar assim: eu preciso parar, porque eu não tenho condições, porque o púlpito é mais do que a palavra que você libera, é o que você imparte de vida. Esse homem, quando subia ao púlpito, falava uma palavra, mas o que ele liberava de vida era uma podridão de uma igreja que se tornou um encontro de um público que quer Jesus, mas quer o seu próprio estilo de vida sexual,
sua própria identidade, e encontrou guarida num lugar aonde, apesar de um discurso de pureza, havia uma prática que, mesmo escondida, liberava no espírito uma sensação de aceite, de apoio para aqueles que chegavam com esse estilo de vida. A rainha de Sabá, ela se impressionou com aquilo que ela viu dentro da casa do rei Salomão. Ela não era alguém que ficava admirando Salomão porque ela entrou lá no Instagram dele, @Rei Salomão Oficial, e começou a ver as fotos que ele postava. Nossa, esse cara, hein? Não, o que tornou a rainha de Sabá impactada ao ponto de falar: esse seu Deus é o meu Deus. Diz a história que a rainha de Sabá evangelizou todo o norte da África, porque ela adotou como o Deus do seu reinado o Deus de Salomão. Agora, o que impactou essa mulher? Ela ficou impactada com a mesa. Como é a mesa na sua casa? Como é a mesa na sua casa? Se as pessoas que não conhecem a Jesus, você convidá-las para tomar um café na sua mesa, elas vão ter uma experiência com Deus? A mesa na sua casa é um lugar de murmuração ou é um lugar de comunhão? A mesa na sua casa é um lugar de encontro ou um lugar de disputa? O que é a mesa na sua casa? Uma rainha que se impressiona com a mesa. É um lugar de encontro ou de solidão? A gente sempre teve o hábito lá em casa de almoçar junto. Nas correrias do dia a dia, em todas as coisas, senta, vamos almoçar junto. Amor, me espera que eu estou chegando. Agora o Caio tem trabalhado, ele tem que almoçar mais cedo para voltar para o trabalho. Tem dias que eu chego, quando eu vejo que ele está comendo, eu falo: vou sentar do teu lado para você não almoçar sozinho. Porque para mim a mesa tem que ser um lugar de comunhão, não de solidão. A mesa é o lugar onde a gente senta e ouve os nossos filhos, onde eu converso com a minha esposa. A mesa na nossa casa sempre foi sinônimo da presença de Deus para nós. Sempre foi um lugar de alegria. Quando nós podíamos comprar o que a gente queria ou quando a gente comia o que tinha. Esses dias eu estava até brincando com o Brizola, que eu fui viajar, os meus irmãos também estão assistindo lá de Florianópolis, o Kleber, a Leile, o pessoal incrível que a gente ama tanto, e eles não sabiam o que fazer para me agradar. Então eu comi camarão, mas comi que nem comi bem. E daí de repente, quando eu voltei na segunda-feira, fui comer o meu almocinho, a Leila tinha saído e tinha um filezinho de frango magro, 2 folhinhas de alface, um tomate. E eu olhei para aquilo ali e dei um glória a Deus. Falei: Senhor, graças a Deus por voltar à minha rotina, porque aquela comida estava boa, mas eu estava engordando. Estava feliz, cara, mas estava feliz de verdade. Falei: como é bom voltar à rotina. Quando você tem muita comida, você come mais do que você precisa. E eu aprendi a dar graças sempre. Eu me lembro da época que eu fui fazer faculdade em Campinas, com 17 anos, apertado assim, fazendo as contas para pagar a faculdade, para as coisas, e daí de repente comecei a comer no bandejão com a peãozada da obra. Cara, como eu amava almoçar com aqueles caras, rachava de rir com as histórias. O almoço, para mim, a mesa sempre foi esse lugar de gratidão pelo que se tem. Como é a mesa na sua casa? Você, pastor, é um lugar de juízo? Os teus filhos têm prazer de sentar à mesa com você? Outro ponto que chama a atenção da rainha de Sabá são os criados de Salomão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos aquilo que nós tratamos quem nos serve. Nós não somos quem nós tratamos quando nós temos interesse nas relações. Você quer saber como é uma pessoa? Perceba como ela trata um garçom no restaurante. Perceba como ela trata o porteiro de um prédio. Você quer saber quem é a pessoa? Perceba como ela trata aqueles que aparentemente não teriam um tipo de expressão ou relevância para ela. Eu já tive
pastores que eu ouvi as mensagens e me impactavam, e que eu fui em conferências que, quando eu sentei na mesa e vi o jeito que ele tratava as pessoas, eu nunca mais ouvi eles pregarem. Quando eu vi o descaso, o destrato que se faz quando as pessoas são desconhecidas, eu perdi completamente a minha admiração e o meu respeito. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que Salomão tinha um princípio: eu prospero, todos prosperam. As pessoas que nos servem têm que prosperar junto com a nossa prosperidade. Você, como patrão, quando a receita da tua empresa aumenta, você melhora a condição das pessoas que são seus colaboradores? Ou você enriquece sozinho? Você é aquele tipo que esfola o salário das pessoas que trabalham com você para você ter mais lucro? Ou você é justo? Porque, se você perceber o texto, ela fala assim: feliz são os teus criados, os teus servos, que podem ouvir de você. Ela percebia que havia uma alegria naquele ambiente, nas pessoas que tinham a oportunidade de servir a Salomão, que eles podiam ouvir da sabedoria de Salomão. Como você trata as pessoas que te servem? Você que é pastor, que é líder, como que você trata os irmãos que te servem na igreja? E por último, tem outro aspecto. Esses 3 aspectos impactam essa mulher, que é um símbolo da igreja e que tem um reflexo espiritual para nós hoje: a mesa, o tratamento com os mais simples, e o terceiro, a maneira como ele se apresentava e ofertava ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Salomão, ele herdou do seu pai, entre outras coisas, a lei do povo de Israel. Ele conhecia a lei. E sabe o que mais? Todos os outros povos sabiam que Israel tinha uma lei dada por Deus. Todos os outros povos. E alguns povos adotavam princípios da lei de Israel, porque era uma lei tão incrível, tanto que a base do código penal e da legislação da maioria dos países hoje nascem de princípios da lei de Moisés. De tão espetacular que é Deus criando lei, né? E Salomão conhecia todas as leis, e as pessoas que viviam no seu reinado também conheciam e praticavam as leis. Sabe por que essa mulher se impactou com Salomão dando oferta? Porque ele não vivia na lei, ele excedia a lei. Então ela se impressionava, porque não era simplesmente um cara cumprindo um ritual, ele tinha alegria em dar, e ele era exagerado em dar. Deixa eu te perguntar uma coisa: será que as tuas ofertas impactam o mundo espiritual? Deixa eu te perguntar uma coisa: será que as tuas ofertas são tão expressivas ao ponto de você se tornar conhecido e admirado por alguém? Fala: cara, você já viu aquele cara ofertando? Era isso que ela no seu relato ela fala assim: e eu fiquei chocada com a maneira como os holocaustos que ele apresentava ao Senhor. Você já imaginou você se tornar conhecido entre o meio cristão, entre o mundo, que aquela pessoa é radical na maneira como ela adora ao Senhor com as suas ofertas? É muito triste você perceber que num ambiente eclesiástico, quem menos oferta são os pastores. São os que mais sabem falar de oferta, e são os que menos ofertam. Lucas capítulo 17, versículos 9 ao 10 diz assim: porventura dá graças ao servo porque lhe fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Sabe o que o Evangelho de Lucas está dizendo? Que todos aqueles que hoje no novo pacto se restringem a viver a lei, estão vivendo uma inutilidade. Salomão, essa palavra ela nasce para uma realidade do novo pacto de Lucas, mas Salomão vivia no antigo pacto. Para Salomão essa palavra não valia. Se Salomão cumprisse exatamente o que estava na lei,
estava perfeito. Para nós não, porque se fizermos para hoje exatamente o que nos foi pedido, a Bíblia fala que nós somos inúteis. Ah, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu dou primícia. Inútil, porque você está cumprindo lei. Salomão não, se ele desse somente o que lhe foi pedido, beleza, porque ele estava na época da jurisdição da lei, nós não estamos mais. Agora, ele estava nessa época e ele excedia aquilo que lhe foi pedido. E nós que estamos na época de exceder, queremos cumprir exatamente o que nos foi proposto. Você consegue entender? Eu vejo pessoas se movendo com os princípios e com o discurso do novo pacto, mas com o coração ainda na lei. Quando me é conveniente a lei, eu uso a lei para diminuir o quanto eu quero dar. Então a gente dá dízimo, oferta, primícia, faz tudo o que lhe foi ensinado, mas com o coração pensando na economia que eu estou gerando. E a rainha de Sabá se impressiona com um homem que vivia princípios do novo pacto na época da lei. Incrível, porque ele era uma sombra de Jesus, uma sombra de Cristo. E o que é tremendo é que quando ela começa a ver essas coisas, como era a casa dele, a mesa dele, a maneira que se tratavam os funcionários, a maneira que ele ofertava, então ela fala: bem-aventurados são as pessoas que te servem, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti, podem ouvir a tua sabedoria. Ela não fala assim: olha, eles são felizes porque trabalham com um homem rico e influente, mas porque podem ouvir e desfrutar do que você fala. O que você busca para a tua vida? Caminhar com gente que tem dinheiro, expressão e relevância, ou gente que fale palavras de sabedoria que possam produzir em você transformação? Quem você admira? O que você está buscando? E ela continua: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou da sua pessoa, te colocou no trono dele para reinar, e tudo isso pelo amor misericordioso de Deus com Israel, e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu com rei, com o propósito de manter a justiça e bem. Você já imagina quando o mundo reconhece que Deus nos chamou, porque através de nós Ele produz justiça na sociedade? Uma casa que produz impacto espiritual sempre vai resultar em glória para Deus, e não ao homem, não ao líder, não às riquezas. Salomão era um homem extremamente rico, mas o que impacta ela não foi a riqueza, o que impacta ela foi como ele ofertava, como ele se portava na mesa, como ele tratava as pessoas. Eu quero concluir nessa manhã com uma pergunta para vocês. Certa vez, a pastora Nancy, o pastor Roberto, lá do Japão, que estão aqui, devem estar nos assistindo, eles estavam muito preocupados com o filho mais velho deles, com o Felipe. O Felipe estava numa crise de identidade, distante da igreja, descrente, ferido com um monte de coisa. E eles me ligaram e falaram assim: Cris, o Felipe está passando essa situação. E eu nunca tinha estado com o Felipe, nem por vídeo e nem presencialmente. Eu só cuidava do Roberto e da Nancy. E a gente queria te pedir algo: podemos enviar o Felipe ao Brasil para ele ficar com você? Eu falei: amém. Falei com a Leila, com o Caio, com a Bruna, aceitamos o desafio. Receber um jovem que nós não conhecíamos, mas filho de pastores que nós cuidávamos na nossa casa. E ele veio para ficar 4 meses em casa. E foi muito interessante, porque ele sentava na mesa para comer com a gente, ele tomava café com a gente, ele vinha no culto com a gente. E você não pensa que eu ficava dando discipulado bíblico para ele. Eu nunca sentei com ele para ensinar a Bíblia, porque eu entendo que o discipulado de Jesus é: vem e segue-me, me acompanha no dia a dia. Se a minha vida com Deus não transformar a tua, tem alguma coisa errada com a minha vida. E o Felipe ficou todos aqueles dias em casa, e voltou, e no último dia, quando ele estava indo embora, ele falou assim: eu vim para o Brasil para ver qual que era, e estou saindo com um pai
com uma família, com meu coração completamente voltado ao Senhor, entendendo o meu propósito. E o Felipe saiu daqui completamente transformado. E não foi a única vez que nós tivemos a oportunidade de viver isso. O pastor Elionai, que certa vez passava um período muito difícil com seu filho, o Azaf estava já 3 dias na rua, sumido, usando droga. E ele falou: Cris, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Eu falei assim: você me permitiria trazer ele para minha casa? E o Azaf ficou com a gente em casa um mês. O Azaf foi completamente transformado, ficou livre das drogas, começou a fazer faculdade. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendo que a nossa casa tem que ser a primeira realidade da igreja que a gente vive. Se a gente não vive a palavra que a gente prega dentro de casa, então retoma para casa, para depois você achar que você pode ser pastor de uma igreja. A casa é o lugar que produz transformação. Esses jovens, os dois, simplesmente conviveram com o meu dia a dia em família. E eu não estou falando de uma família perfeita, mas eu estou falando de um Deus perfeito que habita entre os imperfeitos e é capaz de transformar as pessoas que ali vêm. Salomão não era um homem perfeito, mas a vida dele glorificava a Deus na sua simplicidade. Não que ele não fosse um cara rico, mas o que impactou a rainha de Sabá foi a simplicidade, como ele tratava os funcionários, a espontaneidade com que ele ofertava. O que eu quero te dizer nessa manhã é: o que produz impacto na tua vida, no mundo espiritual, não são os cultos que você faz, não são as palavras que você prega, não é o número de seguidores que você alcançou, mas a coerência de uma vida que fala por si só, de uma casa que é alinhada ao desenho de Deus. Porque se sua casa for alinhada ao desenho de Deus para a família, consequentemente a igreja vai ser. E nós não podemos mais admitir essa percepção errada do que é a igreja, que admira, que chama atenção de tudo que é estereótipo, e perde de vista aquilo que está acontecendo dentro da casa dos pastores. Nós não podemos mais achar normal homens dentro da igreja vivendo uma prática de pornografia e adultério. Nós não podemos mais achar normal. Nós não podemos mais ver aconselhamento de pastores e dizer: mas isso aí não é normal. Se nós tivermos uma experiência com o Espírito, nós somos transformados de dentro para fora. Nossas percepções mudam, nossas atitudes mudam. E nessa manhã eu queria concluir esse momento com uma mesa. Queria pedir para os diáconos aqui me ajudarem a trazer a mesa. Eu queria que a gente participasse da ceia nessa manhã. E também aqui desmistificando a ceia como lugar de juízo. Isso não é bíblico. Ouça bem, pastores. A ceia não é um lugar de juízo. A ceia não é um lugar para você pecou, você não participa da ceia. Não. A Bíblia fala que a ceia é o lugar onde nós somos fortalecidos. E é o momento de nós discernirmos o corpo. Não é para você parar, fazer uma oração de 2 minutos: Senhor, onde eu pequei, peço perdão dos meus pecados. Não. Examine-se o homem a si mesmo, para ver se você tem entendimento do que é a família de Deus. Que assim como essa expressão da família de Deus, que começa em casa, ela se estende ao corpo de Cristo. Nós somos família, amém? E se eu consigo discernir o outro como parte de mim, eu sei que o dano que eu produzo através do meu pecado, o pecado tem uma consequência corporativa, o pecado tem uma consequência social. O pecado não é só seu depois que você entregou sua vida a Jesus. Então ele produz um dano ao corpo. Então quando a Bíblia fala discernir no corpo, é isso, que nós somos um. Eu não posso permitir que os meus irmãos retardem o processo que eles estão vivendo por causa do meu egoísmo. Porque se você ler Efésios 4, fala que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos alcancemos a estatura de Cristo. O papel da igreja é que todos cheguemos juntos num lugar. Não adianta você correr na frente e deixar seu irmão para trás.
Não adianta você se achar o super crente, o super herói, na sua vida, à sua volta um monte de gente morrendo, imaturo. Nós precisamos entender um ritmo, onde nós conseguimos caminhar como um corpo, entendendo as dores uns dos outros, suportando uns aos outros e levando todos a um amadurecimento. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. E Paulo é bem taxativo quando ele fala da ceia, porque ele fala assim: examine-se e coma. Ou seja, não é para você se examinar e falar assim: ai, não estou apto a participar da mesa, porque o que te torna apto não são os seus atos de justiça, é o que Jesus fez por nós. Nenhum de nós seria apto para se autoavaliar e falar assim: não, eu tô de boa hoje. O que nos deixa apto é a cruz. Ele nos purificou, Ele nos santificou, Ele nos libertou. Então Ele nos tornou aptos a participar da mesa. Isso aqui não é um lugar de juízo, é um lugar de reconciliação. E se nessa manhã você ouviu essa palavra e percebeu que há uma disparidade entre o que Deus quer para a igreja e aquilo que você pensa da igreja, o desenho de Deus que começa pelo desenho da tua casa, então esse sim é um momento de reflexão. Se você puder, feche os teus olhos, curve a sua cabeça, fale com o Senhor: me alinha ao teu desenho, minha casa, minha percepção do que é igreja, minha percepção do que é sucesso, me arranca dessa ilusão que às vezes a gente compra sem perceber, dessa busca por reconhecimento, por fama, esse lugar tão escorregadio que esse nosso irmão em Cristo alcançou como pastor, e do alto dessa posição experimentou uma queda tão violenta. Que o Senhor possa ter misericórdia, perdoar ele, restaurar a família dele, porque o Senhor não nos colocou como juiz, mas que nós possamos reconhecer a medida de graça que cada um porta. Senhor, que a tua graça nos envolva nessa manhã, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que de fato produz impacto no Espírito, que o Senhor possa encontrar em nós corações quebrantados, que o Senhor possa produzir nessa manhã o equilíbrio, o escape daqueles que estão debaixo de pressão, que nós possamos depositar nessa manhã nossa confiança no Senhor. Toda essa preocupação que nós temos com nós mesmos, todo esse apego ao dinheiro, o medo de faltar, todas essas marcas que o deserto nos trouxe, nós queremos deixar para trás e declarar que nós estamos entrando num lugar mais profundo, que nós estamos entrando num lugar mais alto, que as coisas velhas ficam para trás e nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos para o alvo, deixando para trás as coisas que ficam para trás, mas com uma nova mentalidade, guiados pelo teu Espírito, pelo Espírito de vida e ressurreição. Que essa seja uma manhã de libertação e cura nas suas emoções, nos seus pensamentos e na sua visão da igreja. Permita que o Senhor fale ao teu coração nessa hora. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Até que tudo seja como perda comparado ao que tu tens pra mim, e que o meu eu desapareça, que tu cresças, e que o meu corpo seja para te servir. Eu prossigo
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Senhor, nós queremos prosseguir ao alvo, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo não é a fama, o nosso alvo não é sucesso pessoal. Nós queremos crescer em Cristo. Pai amado, que esse crescimento seja a partir de casa, uma transformação que começa nas mesas, na nossa percepção dos mais fracos, dos menores, numa percepção que as nossas medidas de ofertas e rendições ao Senhor devem aumentar. O Senhor está nos posicionando num lugar mais alto, e a nossa mente deve ser ligada a esse lugar mais alto. Que as coisas que nos prendem ao passado sejam cortadas nessa manhã. Que os pensamentos que foram impregnados por uma mentalidade mesquinha possam ser desatados nessa manhã. Que todo o processo produzido pela cruz possa nos levar a essa dimensão nova. Mas que as cicatrizes só apontem a história, não mais a dor. Tira desse lugar, Pai amado, de um discurso de sofrimento para um lugar de vida. Nós queremos, Pai amado, nessa manhã provar do corpo e do sangue como uma memória daquilo que nos traz esperança, porque o mesmo que morreu foi o que ressuscitou. Te que andas tu e andas cheio andarabás, te que andalabachou e andas tu e andarabás. Nós queremos profetizar uma manhã de vida, de renovo, de fortalecimento. Eu queria pedir para os pastores que caminham comigo como filhos, alguns deles, que vocês servissem a ceia hoje, amém? Os pastores que já caminham comigo como filhos estão aqui, cheguem aqui. Isso, podem pegar o pão, sim, pode sair distribuindo para as pessoas.